Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre a macroeconomia aliada ali com os investimentos. Algumas pessoas tiveram muitas dúvidas com relação a por que a bolsa subiu tanto. Será que ela vai continuar subindo? E boa parte disso nesse último período vai ser explicado pelo novo arcabouço fiscal que está sendo votado agora no Senado, né, e que já passou pela Câmara, como vocês vão ver. Vocês vão ver a conexão de tudo nesse vídeo de hoje, mas antes eu peço para vocês sempre, né, curte o vídeo que é importante, comenta lá embaixo para o vídeo subir mais, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você possa ter sempre o aviso desses vídeos aqui nos sábados e também nas quartas-feiras, e logo depois da vinheta a gente começa. Pessoal, um recado rápido antes da gente começar é o seguinte: nessa semana a gente lançou um produto que é especialíssimo aqui no Dica de Hoje para você que quer saber mais informações e você que quer aprender a montar uma carteira estruturada e uma carteira que você não vai ficar dependendo de achismo, dependendo do que está acontecendo. A gente está falando da comunidade plena, tá? Então mais informações você vai encontrar aqui no link da descrição. Você vai entender como é que você deveria montar a tua carteira com mais de 100 aulas e algo que é completamente novo, não existe nada igual no mercado, vale a pena você clicar ali embaixo. Vamos falar um pouco do arcabouço fiscal, mas antes da gente falar da parte técnica do arcabouço fiscal, o que aconteceu e etc., é importante a gente fazer a contextualização. Né? O que existe até hoje no Brasil é a lei do teto de gastos, que já foi modificada algumas vezes, que já apareceram algumas exceções. Então a ideia original lá do Temer era que até pelo menos 2027 o Brasil crescesse os gastos dele apenas de acordo com a inflação, ou seja, o crescimento real dos gastos teria que ser 0%. Né? Então tudo que o Brasil conseguisse ter de crescimento do PIB seria favorável, seria bom. E isso, por um lado, foi ótimo, por quê? Porque o Brasil reduziu o déficit dele, né, o déficit primário. Ano passado, por exemplo, encerrou em superávit primário, esse ano saiu já o resultado até abril, e até abril o Brasil está com superávit primário também. Tá? Então, isso foi importante, ou seja, é o básico de tudo, né? O governo ele tem que gastar menos do que ele arrecada, e ao longo do tempo o Brasil foi migrando para isso. A grande questão entrou o governo de esquerda, que é o governo do Lula, e esse governo ele pretende gastar mais. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma nova legislação, né? Eles estão tentando colocar e passar na Câmara e no Senado uma nova legislação que possa garantir um aumento desses gastos públicos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje o PIB do Brasil está girando em torno de 10 trilhões de reais. Tá? Então cada 1% que você consiga botar de crescimento real significa você poder gastar 100 bilhões de reais a mais. O que eu gosto sempre de dizer é o seguinte: o que você gasta hoje, na verdade, você vai pagar no futuro. Então, o que a gente está aumentando de gasto hoje, os nossos filhos ou os nossos netos vão pagar de dívida se eles permanecerem aqui como residentes do Brasil. Né? Então, é importante a gente sempre levar isso em consideração. Por quê? Porque todo mundo quer sempre um curto prazo, quer um presente melhor. A gente sempre acha que merece. Eu mereço uma vida melhor, eu mereço alguma coisa melhor. Só que você abre mão de certa forma do futuro. Né? E por que é importante tudo isso aqui? Eu vou aproveitar e vou botar aqui uma imagem. Eu vou pegar e vou colocar aqui uma imagem, que é uma imagem antiguinha já de 2018, então o que tiver de 2019 para frente é só projeção. O que interessa para a gente é entender o seguinte: de 2003 a 2010, até 2013 mais ou menos, o Brasil trabalhava com superávit primário. Ou seja, ele tinha receitas maiores do que despesa. A gente vê aqui que existe um déficit nominal, que sempre teve, mesmo ali atrás.
Isso aqui é a diferença, é o pagamento de juros. Então você economizava uma parte das suas receitas para conseguir pagar juros e essa diferença aqui não ficar tão grande assim. Então você via que essa diferença ficava em torno de 4%. Ali em 2015, 2016, 2017, 2018, ela passou a ficar entre 4% e 8% mais ou menos. Então o racional é que você economize, uma parte você paga juro, outra parte é um déficit, só que o teu PIB ele vai crescer numa proporção maior. Então essa relação ela vai diminuindo ao longo do tempo. O Brasil ele não precisa nem mesmo pagar toda a dívida dele. O que ele precisa é controlar essa relação entre riquezas geradas aqui no Brasil e a arrecadação, né, e esse déficit que existe, nominal no caso. Tá? Quando a gente vai agora no texto do arcabouço, a gente vai perceber que ele foi aprovado na Câmara ali em 24 de maio, tá? Mas ele ainda vai começar a ser discutido no Senado a partir dessa semana. Tá? Então saiu a matéria aqui, ó, que está aparecendo na tela de vocês. Senado começa a analisar novo arcabouço fiscal esta semana. Projeto de lei complementar foi aprovado na Câmara na semana passada. Então isso é matéria da Agência Brasil e a gente acredita, eu estou gravando um pouco antes, eu estou gravando na quarta, mas eu acredito que vai começar a ser analisado pelo Senado. A ideia é que a sanção presidencial seja feita em junho. Mas quais são as diferenças que tiveram? Aí eu aproveito para colocar aqui na tela esse texto aqui que mostra as principais diferenças. Lembrando que atualmente o Brasil ele pode crescer zero o gasto dele. Né? Então, ele só pode crescer a inflação. O crescimento real é 0%. Então, a partir do arcabouço fiscal, o que vai acontecer? O crescimento dos gastos públicos fica limitado a 70% do crescimento da arrecadação do governo, caso a meta seja cumprida. Tá? E a gente já vai falar sobre essas metas. Exemplo, se a arrecadação subir 2%, a despesa pode aumentar 1,4%, por exemplo. Só que, se a meta não for cumprida, né, e sempre isso em termos reais, acima da inflação, tá? O crescimento dos gastos públicos fica limitado a 50%. Então, quer dizer, mesmo que o governo não cumpra a meta, ele ainda assim vai poder gastar mais do que ele pode hoje com o teto de gastos. Tá? E sabendo que o reajuste do salário mínimo ficou fora desse aumento de despesas. Tá? Então o reajuste do salário mínimo vai poder aumentar acima da inflação. Só que o reajuste do salário mínimo leva em consideração o aumento, por exemplo, da parte da Previdência e etc. Então é algo que pesa bastante no orçamento como um todo. Tá? Só que tem aí uma última linha, né? Mesmo que a arrecadação do governo cresça muito, será necessário respeitar um intervalo fixo no crescimento real dos gastos, variando entre 0,6% e 2,5%, desconsiderando a inflação do período. Tá? Então, se a receita do governo crescer 8%, por exemplo, acima da inflação em determinado ano, o governo vai poder gastar no máximo 2,5% acima da inflação. Então, quer dizer, não vai fazer diferença nenhuma se ele bateu a meta ou se ele não bateu a meta, porque vai ficar inclusive abaixo dos 50%. Não é muito normal crescer 8%, por exemplo, um ano, mas esse é o ponto. Algumas questões que são importantes, né? O que é essa meta final? A meta é você conseguir ter, né, um déficit fiscal em 2024, né, ainda ali de se zerar praticamente, tem uma banda de tolerância ali de menos 0,25 ou mais 0,25, e depois você conseguir gerar superávit primário nos anos de 2025 e 2026. Então, primeiro você reduz o déficit, e 2025 e 2026 você já tem que zerar e jogar o superávit primário. E aí, o que o Boletim Focus fala sobre isso? Isso que é o mais interessante, né? O mercado, ele acredita que isso é possível e a gente tem aqui alguns números que mostram que o mercado não acredita muito.
né? Então, por exemplo, o resultado primário que tem que chegar ali, né, mesmo usando a parte mais baixa da banda, em 0,50 ou 0,25, em 2024, você vê aqui que está em 0,70 negativo. Em 2025, que teria que girar já para superávit, ó, o mercado ainda espera menos 0,21. Né? E 2026 aqui, ó, a gente ainda tem o menos 0,20. Então, quer dizer, o mercado não acredita que o governo vai bater essa meta. Então, o mercado acredita que o governo vai gastar 50% do aumento da receita, né? Só que o que acontece? Tem algumas cláusulas quando você não bate a meta também que são adicionais e que com certeza esse tipo de governo não vai gostar, né? E quais são esses gatilhos, né? Se um ano o Brasil não conseguir, né, cumprir a meta, ou seja, se ele descumprir a meta que tem aqui, né, zerar o déficit em 2024, só que eu já estou pegando a banda de baixo. A banda de baixo, se eu não me engano, é 0,25 ou 0,50 de déficit. Tá? Eu acho que nem o governo acredita que ele vai zerar o déficit em 2024, mas ele vai trabalhar dentro da banda. E superávit em 2025, 2026, mas se ele descumprir essa meta, ele não pode criar cargos, alterar a estrutura de carreira de servidores, criar ou majorar auxílios, por exemplo, criar uma despesa obrigatória nova, né? Por exemplo, um Bolsa Família novo, por exemplo, reajustar despesas obrigatórias acima da inflação. Então, reajuste de salário de servidor, reajuste de aposentadoria, por exemplo, tem que ficar dentro da inflação, ou se porventura crescer acima da inflação, o outro vai ter que crescer abaixo da inflação. Ampliação de subsídios e subvenções não vai poder, concessão ou ampliação de benefício tributário não vai poder. Segundo ano, além de tudo isso, né, se não bater em 2024 e 2025, ou se não bater em 2025 e 2026, também não pode aumentar e reajustar as despesas com pessoal com aumento de salário, admissão ou contratação de pessoal, exceto para reposição de cargos vagos e realização de concursos públicos, quer dizer, para aumentar o tamanho do Estado, também não pode. Então, esse texto ainda pode ser mudado no Senado, mas aí teria que voltar na Câmara, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê que a coisa está amarrada. Não é tão forte como o teto de gastos, mas também não é tão amarrado. Aqui eu queria fazer um parêntese, tá? O teto de gasto ele é importante pro Brasil como um todo para conseguir gerar o superávit fiscal, né? O superávit primário, na verdade. Só que ele trouxe consigo alguns problemas também, porque no momento em que o governo não pode aumentar as despesas, o que acontece? Você tem despesas obrigatórias que às vezes crescem acima da inflação e você tem despesas discricionárias, que são aquelas que poderiam ser feitas ou não, que acabam sendo deixadas para depois. E muitas dessas despesas são investimentos importantes em infraestrutura para o Brasil crescer. Então, por um lado, tá? Eu também não acho ruim você ter um crescimento de despesa acima da inflação. É claro que esse crescimento tem que ser bem pensado para que seja feito em despesas que vão trazer um crescimento do PIB maior, um crescimento da economia que acaba trazendo maior salário, maior renda para o trabalhador, menor desemprego e etc. Tá? Então é importante que a gente deixe isso claro, que eu não sou a favor da forma como é hoje do teto de gastos, mas eu também tenho medo de migrar para uma dessa que deixa aberto para o governo fazer um gasto maior que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, esses são pontos ideais. Agora, por que essa discussão toda vai fazer com que a Bolsa suba ou fez com que a Bolsa subisse nesse período? Que foi como eu comecei o vídeo de hoje. Né? O que acontece? Se você olhar, por exemplo, aqui agora a tela, você vai ver que o risco Brasil, que é medido pelo CDS, que está aparecendo na tela agora para vocês, você vai ver que ele cai nesse último mês, mais ou menos, de 250 pontos para 207 pontos. Desde a eleição ele cai 300 pontos para 207 pontos. É claro que aí tem um risco global nesse período também que acabou reduzindo ao longo do tempo.
Tá? Então você tem alguns pontos lá que se imaginava recessão nos Estados Unidos, alta de juros até uns 7, 8%. Então tem um monte de coisa que se imaginava lá atrás que não aconteceu e que ajudou também em reduzir o risco global, e o Brasil está dentro disso. Tá? Mas a gente vê que o Brasil está no menor risco hoje em relação ao risco que ele teve aí nos últimos 12 meses, mais ou menos. Então, 207 pontos é um dos menores. E tendo um menor risco, quer dizer, o Brasil ele precisa oferecer menos juro para conseguir trazer investimentos de fora ou para fazer o brasileiro não investir no exterior, por exemplo. E aí isso traz também uma redução dos juros, 13,5 para 11,55. Né? Então, esse título de 10 anos do Brasil hoje, você vê que caiu muito. Quem investe no Tesouro Direto, ou mesmo quem investe em crédito privado e compra tesouro pré-fixado, tesouro não, né? Compra um crédito pré-fixado, um CDB pré-fixado, uma LCI, viu que no último mês teve uma queda muito grande. Quando você tem queda na taxa da renda fixa, o que acontece? Você tem uma migração óbvia da renda fixa para a renda variável, para a bolsa. E é mais ou menos isso que a gente está começando a enxergar agora. Se todo esse arcabouço passar, se o governo ficar pelo menos mais austero do que o mercado imagina, a gente vai conseguir ter aquela alta da bolsa que eu falei lá no ano passado, né, que eu imaginava chegando em 150 mil pontos com aquela tolerância de 6 meses para cima ou para baixo. Né? Então, quer dizer, passa por conseguir resolver essas questões estruturais, e o arcabouço fiscal é uma questão estrutural, porque você vai acabar alterando 5 pontos principais. 2 deles eu acabei já citando. Né? 2 deles, que é o quê? Queda de juro. A gente já está vendo um juro futuro caindo, ou seja, o mercado começa a esperar uma queda de juro da Selic também. Né? A gente viu ali um risco Brasil caindo. O risco Brasil caindo traz mais investimento estrangeiro, porque você precisa mesmo com juros menores, você atrai o capital estrangeiro. Então, com isso, você traz um fluxo de recursos para o Brasil e o dólar cai. Né? A gente acaba tendo com um dólar menor, pressão menor em preços como trigo, soja, milho, petróleo, minério e etc. E aí a inflação cai também. Né? Além disso, com juros menores, você acaba tendo mais investimentos da iniciativa privada e, finalmente, com tudo isso junto, você consegue ter mais crescimento econômico. E com tudo isso somado, as empresas que estão aqui no Brasil e que vão surfar esse crescimento econômico, elas vão aumentar a receita, vão aumentar a lucratividade, vão aumentar a margem, e aí elas acabam crescendo também. E por isso que eu acredito que a gente pode ter um ciclo muito positivo. Mas depende de resolver essa questão estrutural, depende do governo seguir as regras e ser um governo mais austero para reduzir esse déficit fiscal e depois transformar num superávit fiscal que vai fazer a trajetória da dívida cair ao longo do tempo. Tá? Então, isso tudo acaba sendo importante, e aí as empresas vão poder surfar as 2 tipos de alavancagem que são maravilhosas de surfar. Alavancagem financeira, que vai ser as empresas começarem a aumentar o lucro pela redução das despesas financeiras, as despesas com juros, e a alavancagem operacional. À medida que a economia cresce, ela vende mais, então aqueles custos fixos são diluídos. Então esse é o meu recado de hoje. Falamos sobre o arcabouço fiscal e sobre como as empresas vão conseguir surfar essas mudanças que vão existir na economia, claro, sempre mantendo essa ressalva. Se o governo manter alguma coisa de austeridade e se for melhor do que o mercado imagina. Enfim, queria agradecer a todos, avisar que a gente está no início desse período de alta, com muita possibilidade de dar certo, até porque o cenário internacional deve começar a melhorar ao longo desse período, desses próximos meses. E espero que vocês aproveitem. Mas principalmente, se porventura der errado, eu espero que vocês não se machuquem tanto.
Por isso que a gente sempre bate na tecla que é importante você não colocar 100% das tuas fichas em ações, não colocar 100% das tuas fichas naquelas empresas que vão ganhar muito se porventura a taxa de juros cair pra caramba. É importante você não colocar 100% das tuas fichas em nenhuma das teses, nem mesmo na renda fixa. Você precisa montar uma alocação estrutural. E é por isso que a gente montou, né, lá atrás a nossa carteira plena, e é um produto que é um pouco mais caro e por isso que a gente está trazendo as aulas da Plena, a gente está trazendo toda a estrutura da Plena em um pacote que é mais barato, muito mais barato nessa promoção aqui de inauguração, que é a Comunidade Plena. Tá? E nessa Comunidade Plena você vai aprender tudo que você precisa para você montar essa alocação estrutural. O que não tem em relação à carteira plena? Não tem as partes todas de recomendação. Então você vai aprender tudo e aí a recomendação está na carteira plena. Aí não está na comunidade, mas você já vai ter todo o conhecimento necessário para você aplicar. Então serve para quem está começando, para conseguir ter o racional correto, serve para você que já tem uma carteira montada e não quer mudar a tua carteira toda para aquelas da recomendação, por exemplo, e serve para você também que, enfim, né, acha que a tua carteira está toda bagunçada, está desorganizada e etc. Tá? E que quer gastar pouco com isso. Então vale a pena dar uma olhada ali no link da descrição, olhar a Comunidade Plena, seguir a gente no @dicadehoje_7, que a gente traz muita informação boa para vocês. Abraços, bons investimentos, nunca se esqueça que construir leva tempo. Tchau, tchau, pessoal.